Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voger, para vocês. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o tecido sanguíneo, certo? Então, tecido sanguíneo, a gente vai falar das características gerais do tecido sanguíneo, os elementos figurados do sangue, o plasma, a linhagem das células e as características de cada uma das células sanguíneas, certo? Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Pessoal, então, tecido sanguíneo, quais são as características do tecido sanguíneo? Então, ele é uma variedade do tecido conectivo, que ele está constituído basicamente por elementos figurados e substância intercelular líquida, que a gente conhece como plasma, né? Então, aqui a gente pode ver já algumas células que representam o tecido sanguíneo, né? Os linfócitos B, linfócitos T, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Ainda aqui está faltando algumas células, né? Mas eu deixei essas aí que são as células, assim, são mais importantes, diria, né? Mas eu tenho as plaquetas ainda, eu tenho os monócitos, então eu tenho outras células que vão participar e vão estar dentro do que é o que a gente chama de tecido sanguíneo. Nós já sabemos que o tecido sanguíneo tem ao redor de 5 litros, tá? Então, mais ou menos 5 litros. Os elementos figurados, né, do sangue, eu vou mencionar todos os exemplos de elementos figurados. Então, olha só, primeiro, dentro dos glóbulos brancos, o que a gente tem? A gente vai dividir ele em dois grupos, os granulócitos e os agranulócitos. Como a gente pode perceber aqui nessa imagem maravilhosa, a gente tem, ó, o neutrófilo, o eosinófilo. Deixa eu botar aqui para vocês verem a minha... vocês verem meu mouse, ó. Então, a gente tem o neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Vocês percebem que os três aqui, eles têm grânulos no seu citoplasma. Por isso que eles são considerados granulócitos, tá? Então, tanto o neutrófilo, eosinófilo e o basófilo, eles são granulócitos porque eles contêm grânulos no seu citoplasma. E aqui vocês vão perceber que o monócito, o linfócito T e o linfócito B são agranulócitos, ó, que você percebe nitidamente que eles não têm grânulos no seu citoplasma. Então, essa é a diferença da primeira divisão que a gente vai ver dos glóbulos brancos. A gente tem os granulócitos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo, que possuem granulações no seu citoplasma, e os agranulócitos, que não possuem granulações no seu citoplasma. Por outro lado, nos glóbulos rojos, o que a gente vai ter? A gente vai ter o reticulocito e o eritrocito, certo? Então, aqui a gente tem qual é a diferença do reticulocito e do eritrocito? O reticulocito é o eritrocito, só que mais jovem, tá? Então, ele como se tivesse... ele, depois de um tempo, ele vai acabar se convertendo em eritrocito, tem o mesmo tamanho, mesma morfologia, mas, assim, cada um deles vai ser um indicador de alguma patologia diferente, tá? As alterações enquanto aos valores normais. E as plaquetas, o que acontece? As plaquetas, elas são muito importantes, que elas vão participar basicamente da coagulação, né? Nos fenômenos de coagulação. Uma coisa que a gente tem que entender aqui é que quando a gente falar de elemento figurado do sangue, é a mesma coisa que células sanguíneas, tá? Então, elementos figurados do sangue é o mesmo que células sanguíneas. Por isso que uma das diferenças que a gente vai ver de elemento figurado para plasma sanguíneo é basicamente o quê? Os elementos do plasma não são células, e aqui todas são células, né? O neutrófilo, o eosinófilo, basófilo, monócito, linfócito T, linfócito B, reticulocito, eritrocito, plaqueta, tudo isso, todas essas são células. Então, os elementos figurados são células sanguíneas, certo? Olha só, quando a gente vai olhar o plasma sanguíneo, né, para a gente mencionar todos os exemplos do plasma sanguíneo, então a gente tem que perceber o seguinte, que eu tenho elementos líquidos e elementos sólidos. Dentro do elemento líquido, mais, assim, o que a gente tem abundante é a água. 90% de todo o plasma sanguíneo vai ser água. E 10% de todo o contenido do plasma sanguíneo vai ser substâncias sólidas. Dentro dessas substâncias sólidas, quais são as substâncias? Então, a gente tem proteínas, que tem a albúmina, a globulina e fibrinógeno, como exemplo. A gente tem os lípidos, que tem os quilomicrônios e os triglicérides. A gente tem os lúcidos, que são os hidratos de carbono, que vão ter como exemplo a glucosa, ou seja, é um elemento que está circulando no sangue. Meu chat está desativado. Não, peraí. Não, tá, eu tô conseguindo enxergar aqui. Deixa eu escrever aqui qualquer coisa.
dando ruído e o chat está desativado. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Não, o chat está ativado. Não sei. Tomara que esse ruído não esteja tão grande assim. Só um pouquinho. Deixa eu pausar aqui. E agora, vejam aí se o chat está ativado. Alguém me escreve alguma coisa aí no chat, só para ver. Eu consigo ver, mas não consigo escrever. Que coisa doida. Ah, tá dando um chiadozinho. Tá dando um chiadozinho, o áudio. Uhum. Por isso tá todo mundo falando no grupo. Aí eu mandei mensagem sobre privado. Não tem problema. Vejo agora se dá para escrever no chat. Que caralho. Nada. Vão mandando aqui no grupo. Eu vou ficar com o WhatsApp ligado aqui. Tá, vamos seguir aqui, pessoal. Pronto. Você ativou o quê? Chat. Sim, eu tive que fazer isso para testar, né? Se voltava, se era algum bug do... E tinha desativado o microfone também. Eu ativei, desativei e fui ver o que podia fazer. Suspend participante, as atividades dos participantes. Deixa assim mesmo. Qualquer coisa vocês mandam para mim no... Vocês mandam para mim no WhatsApp ali, eu respondo ali mesmo. Pronto, volta a gravação. Vou voltar aqui. Pessoal, então, assim, o que eu estava falando? Dentro do plasma, a gente já sabe que são os elementos o quê? São os elementos que vão constituir uma parte é líquida, outra parte é sólida. A parte líquida é a água, 90%, e 10% são substâncias sólidas. Dentro dessas substâncias sólidas, a gente tem proteínas, lípidos, glúcidos, minerais, pigmentos e gases dissoltos. Onde eu estava? Estava nos glúcidos. Então, dos glúcidos, o que a gente tem? A gente tem a glucose. Nos minerais, a gente tem vários íons, né? Sódio, cloro, cálcio, potássio, fosfato. Pigmentos, a gente tem a bilirrubina, os carotenos e os gases dissoltos, como o dióxido de carbono, né? Então, aqui a gente vai ver a questão da hematopoiese, que é qual é a linhagem das células sanguíneas, né? Então, a gente vai ver que todas elas se originam de uma célula madre. Se vocês forem procurar em inglês, célula madre é stem cell, né? Então, essa célula madre, que é uma célula que é totipotencial, pluripotencial, independência do estímulo que ela seja, que seja dado para ela, ela vai tender a formar uma célula, ela vai se transformar numa célula progenitor linfóide ou numa célula progenitora mieloide. Se ela por acaso se tornar um progenitor linfóide, ela vai acabar dando origem ao que? Ao natural killer, linfócito T, linfócito B.
Se por acaso ela acabar, pelo estímulo que ela receber, ela se transformar num progenitor mieloide, ou seja, ela vai acabar dando origem ao quê? Aos eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos, plaquetas e eritrócitos. Isso em independência do estímulo que ela receba. E aqui é bem importante que a gente vai ver que cada uma dessas células, ela vai acabar originando, que está escrito ali na sigla, né? CFC, que é células formadoras de colônia. Então, cada uma dessas células formadoras de colônia, elas vão acabar dando origem a cada uma das células que a gente fala. Normalmente, isso aqui vocês não têm que saber, tá? Esse negócio das células formadoras de colônia, isso aqui é uma coisa que o pessoal do segundo ano tem que saber. Mas vocês do primeiro ano, vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber é o ponto final, tá? Então, tipo, que o progenitor mieloide, ele pode originar o eosinófilo, basófilo, neutrófilo, monócito, plaqueta e eritrócito, certo? E o progenitor linfóide vai dar origem ao natural killer, que são os assassinos naturais, linfócito T e linfócito B, certo? Então, aqui a primeira coisa que a gente vai ver é o eritrocito, né? Eritrocito, quais são as características dele? Então, a gente primeiro vai ver a morfologia do eritrocito, que de perfil ele tem um aspecto de disco bicôncavo, e de frente ele tem um aspecto discoide, ele vai ser anuclear, né? Ou seja, carece de núcleo, não tem núcleo. O citoplasma vai ser homogêneo de color rojo ladrillo, ou seja, aquele vermelho cor de tijolo, tá? A origem, ele vem dos focos eritropoietéticos da médula óssea, o tempo de vida médio de 90 a 120 dias, os valores, esse aqui eu não vou adentrar muito nisso, porque é uma coisa que não é cobrada agora para vocês, tá? Estou colocando mais para... isso, se fosse a prova escrita, cairia, mas na prova oral elas não perguntam isso aqui, não. O tamanho tem em média de 7 micrômetros e a função básica do eritrocito é o transporte de oxigênio e de gás carbônico, certo? Os órgãos hematopoéticos nas diferentes etapas da vida, o que vai acabar acontecendo? Então, eu vou ter... O que significa ser um órgão hematopoético? É um órgão que ele tem a capacidade de produzir células sanguíneas. Então, na primeira semana de gestação, o órgão que é hematopoético vai ser o saco vitelino, tá? Depois, a partir do segundo trimestre de gestação, passa a ser quem? Principalmente o fígado. Eu tenho participação do baço também e dos gânglios linfáticos, tá? Como órgãos hematopoéticos. E depois, quando a gente chegar no último trimestre da gestação e depois a deporvida, quem vai ser encarregado de fazer as células sanguíneas, ou seja, produzir e sintetizar as células sanguíneas, vai ser a médula óssea, certo? Então, isso aqui é muito importante. Aqui a questão quais são os ossos onde vão ocorrer a hematopoétise, isso aqui é importante a gente saber, né? Então, por exemplo, assim, a gente percebe que no início, praticamente todos os ossos eles vão ser órgãos hematopoéticos. Porém, o que acontece? O que acontece é o seguinte, um pouquinho. Vocês estão dizendo que o ruído está pior. Eu vou mudar aqui, mudei a posição, vou ver se melhora. Tá? Então, é importante a gente saber quais são os ossos que vão e onde é que vai ocorrer a hematopoétise. Então, no início, praticamente todos os ossos, tá? Todos os ossos eles vão sintetizar glóbulos rojos, né? Células sanguíneas. E aí depois eu tenho, à medida que vai passando o tempo, né, vocês percebem que daqui entre os 15 e 20 anos já tem um descenso de vários lugares que passam a produzir menos ou não produzir definitivamente. Então, por exemplo, assim, ó, a tíbia é um dos primeiros ossos que deixa de produzir glóbulo vermelho. Depois, em seguida, vem o fêmur, né? Tudo isso a gente está falando da diáfise desses ossos. E aí, depois, em seguida, quem vai manter a hematopoiesis ativa, você está vendo que a gente tem uma linha ali que vai até os 70 anos, a coluna vertebral mais importante de todos, é onde tem a maior concentração de foco hematopoético. Depois tem o esternão, e depois vem as costichas e o osso ilíaco, certo? Então, esses três aí são os que vão continuar de por vida produzindo células sanguíneas, tá? Então, esses... até, assim, o livro diz que até os 5 anos de idade, todos os ossos sintetizam glóbulos vermelhos.
mas que depois, né, quando passou ali mais ou menos dos 27, 28 anos, aí só quem vai manter a matriz hematopoética vai ser as vértebras, o esternão, as costichas e os ossos ilíacos. Reticulocito. Então, qual é a característica do reticulocito? A morfologia, ele é um glóbulo roxo imaduro, ou seja, é um glóbulo roxo só que ele é mais jovem. Então, basicamente, tem as mesmas características, né? Tem o mesmo tamanho, 7 micrômetros. O foco é o mesmo, né, do eritrocito, porque ele é o eritrocito, só que mais jovem. Então, o foco eritropoético. Não coloquei a vida média, porque como ele vai acabar se transformando em eritrocito, é só a gente saber qual é é só a gente saber, assim, facilmente, é só a gente saber o quê? Que ele é o eritrocito, então o foco eritropoético é a mesma coisa, e o tempo de vida média, a gente já sabe que ele é o eritrocito, então vai ter de 90 a 120 dias quando ele se transformar em eritrocito. Dentro dos valores normais, a presença normal de reticulocito no sangue é o quê? Ao redor de 1% da população de glóbulo vermelho, né? Então, o que é isso? Depois a gente vai ver que isso vai representar um índice de regeneração, porque se eu estou perdendo muito glóbulo vermelho, eu vou ter que produzir mais glóbulos vermelhos. Se eu produzir mais glóbulos vermelhos, esses glóbulos vermelhos eu vou produzir maior quantidade de glóbulos que vão estar recém-nascendo, que vão estar jovens. Então, ele vai aumentar esse índice de população dos glóbulos rojos, nesse caso do reticulocito, né? Então, ele vai estar indicando que a gente está tendo algum tipo de perda. E já falei que a função dele é um índice de regeneração. Neutrófilo. Neutrófilo, olha só, que lindo, que maravilhoso, né? Então, ele vai apresentar um núcleo que vai apresentar 3 lobulações. A gente consegue contar aqui 1, 2, 3, tem 3 lobulações. Ao tempo que ele vai ficando velho, pode aumentar o número de lobulações, tá? Só que o tempo de vida média dele é de 7 a 10 dias. Porque eu já comentei com vocês, vou comentar de novo. São células que consomem muita energia. Então, ele cumpre o papel dele e suicídio celular. Então, a origem, ele vai se originar do foco eritropoético da medula óssea. Os valores normais estão aí, só para vocês terem uma ideia. O tamanho dele é 12 micrômetros. E a função dele, basicamente, tem uma função ameboidea e fagocítica. Os neutrófilos são a primeira linha de defesa contra micro-organismos invasores. Tá? Então, eles vão atuar, basicamente, nos processos inflamatórios agudos. O eosinófilo. Então, características do eosinófilo. Então, a morfologia dele, o núcleo dele vai apresentar 2 lobulações, a gente consegue contar aqui 1, 2, né? Eles vêm dos focos eritropoéticos da medula óssea, tem um tempo de vida média de 7 dias, os valores estão aí só para vocês darem uma olhada. O tamanho, ele tem mais ou menos 11 micrômetros, e o eosinófilo é importante porque ele é um marcador de basicamente 3 coisas: das infecções parasitárias, das bactérias intracelulares e das reações alérgicas, tá? Então, esse aí é o eosinófilo, vocês conseguem ver aí, as granulações dele são grossas e uniformes. Aqui, ó, as granulações já do neutrófilo são inespecíficas, ou seja, tipo, eu tenho umas grandes, tenho umas pequenas, tenho umas grandes, tenho umas pequenas, e aqui no eosinófilo as granulações são grossas e uniformes, certo? Então, olha, já temos uma diferença aqui importante, tanto das lobulações quanto das granulações. As granulações do neutrófilo é inespecífica e aqui são grossas e uniformes, tá? Isso aqui é importante para vocês terem em conta de como eu vou fazer para poder diferenciar o que é o eosinófilo e o que é o neutrófilo. Basófilo, o que é o basófilo? Então, o basófilo, o núcleo dele apresenta lobulações que estão muito próximas entre si, praticamente indistinguível, né? A gente não consegue distinguir essas granulações, as lobulações, né? Se eu for pegar aqui, ó, e marcar aqui, ó, isso aqui aparentemente parece uma lobulação, né? Aqui, ó. Cadê? Não. Bom, não estou conseguindo, não sei por que eu não estou conseguindo. Tá? Então, aqui, o que a gente tem aqui? Ó? Então, essas lobulações estão muito próximas entre si, certo? Essas lobulações estão muito próximas entre si, e isso é uma característica do basófilo. As granulações, distintos tamanhos, né? Então, tem distintos tamanhos, e a origem são focos eritropoéticos da medula óssea. Tempo de vida média é de 7 dias, o tamanho 10 micrômetros, e a função
A função básica do basófilo, ele é um marcador de reação alérgica, certo? Então, ele é um marcador de reação alérgica, o tamanho dele, 10 micrômetros. Linfócitos, né? Então, a gente está vendo, olha só que bonito é o linfócito B e o linfócito T, né? Então, a morfologia tem um núcleo que é basófilo com cromatina densa, ele também está vendo dos focos eletropoéticos da medula óssea, o tempo de vida médio do linfócito T é mais de 30 anos, e o linfócito B é poucos dias. O tamanho, ele varia, né? Então, dos pequenos tem 7 micrômetros, os intermédios tem 12 micrômetros e os grandes tem 14 micrômetros. A função básica do linfócito B é imunidade humoral e o linfócito T é imunidade celular. O monócito. O monócito, ele tem um núcleo excêntrico, ovoide e reniforme, né? Então, núcleo excêntrico, ovoide e reniforme. Já sabe que reniforme é forma de remo, excêntrico porque está ligeiramente fora do centro, né? Ligeiramente fora do centro, e aspecto ovoide, pronto, é bem característico. Os monócitos, eles estão vindo das células formadoras de colônia, né? Bem importante. E o tempo de vida média tem aproximadamente 8 dias, o tamanho, né, o monócito tem 15 micrômetros, e a função dele é eliminar micro-organismos estranhos. Então, aqui a gente tem os macrófagos e seus diferentes nomes, né? Então, a gente no sangue, o macrófago ele vai ter um nome de monócito, no tecido conectivo ele tem o nome de histiocyto, no tecido ósseo ele tem o nome de osteoclasto, no fígado ele tem o nome de células de von Cooper, na pele ele tem o nome de célula de Langerhans, no tecido nervoso, micróglia, na placenta, célula de Hofbauer, no pulmão, célula polvo, no testículo, célula de Sertório, e no jejum no ilho, células M e células de Panet. No baço, a gente tem o macrófago sinusoidal esplênico, e no timo, a gente tem a célula interdigitante. Todos esses são os nomes dados aos macrófagos nos diferentes tecidos. As plaquetas, né? Então, as plaquetas, elas têm estruturas protoplasmáticas incolores, que têm uma forma de disco e vão carecer de núcleo. A plaqueta, ela vem do megacariocito. O tempo de vida médio da plaqueta é de 7 a 14 dias, e vocês percebem que de todas as estruturas que a gente falou até agora, ela tem um menor tamanho, de 2 a 4 micrômetros. E a função dela é coagulação sanguínea, né? Então, com isso, a gente terminou a parte do tecido sanguíneo, tá? Deixa eu dar pausa aqui.